Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elo Podcast. Meu nome é Paulo e olha, eu sempre quis saber onde que eles compram aquele suquinho de uva que é servido na ceia. Bom demais, tá? Meu nome é Lídia e a celebração da Ceia do Senhor é o melhor momento de comunhão da Igreja de Cristo. Muito bom. Hoje, como está no título aí do vídeo, ou seja lá onde você estiver ouvindo o nosso podcast, o tema é Ceia do Senhor. E olha, sabe o que o nosso podcast precisa? É algo que nós não temos, credibilidade. E hoje trazendo credibilidade aqui ao nosso podcast, o nosso convidado é o pastor Gilberto Luiz. A gente está muito honrado aqui com a sua presença, pastor. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado, Paulo, Lígia. É bom estar com vocês aqui. E é uma oportunidade bacana para a gente estar falando desse tema muito propício para essa hora, né? Estamos na semana que antecede a Ceia do Senhor e nós vamos trabalhar bacana esse tema aí, vai ser bom. Pastor, antes de iniciar a nossa conversa aqui sobre esse tema propriamente dito, eu queria dar um foco na sua história, né? Talvez você é o nosso pastor, mas aí talvez a gente não te conheça tão bem assim. É uma oportunidade de a gente estar te conhecendo melhor. Você vem de família evangélica? Então, Paulo e Lígia e todos que estão nos ouvindo aí, a verdade, eu me converti bem no início da década de 90, entre 90 91, mais ou menos essa época aí. Eu venho de uma família católica, sou filho único, talvez seja novidade para vocês aí, mas eu venho de uma família trabalhadora, uma família batalhadora. Eu fui o primeiro a conhecer Jesus na minha família. E depois, mais tarde, com a graça de Deus, começamos a falar de Jesus ainda lá no início da conversão, no primeiro amor e tudo mais. A minha mãe também aceitou Jesus e, por último, meu pai. Então, assim, foi um negócio muito bacana. A família toda salva. Tem quanto tempo de crente você? Rapaz, pensa aí, não vamos falar a data, nós não vamos condenar a idade. Faz suas contas aí, de 91 pra cá. Tinha nem Quase 30 nascido. anos, né? Quase 30 anos. Quase 30 anos. Tô bom de matemática, tô ruim não. Isso aí. Mas muito bom. E quanto tempo que o senhor é pastor? Então, eu aceitei Jesus, eu morava no bairro Zacarias, um bairro muito tradicional aqui em Caratinga. Depois eu comecei a participar de um grupo de jovens muito atuante que tinha na época, da congregação do bairro Esplanada, também aqui em Caratinga. E nessa época foi um negócio assim extraordinário. Uma igreja, congregação pequena, e a gente tinha um grupo de jovens lá com 75 jovens. Era um trabalho assim bem animado, o pessoal tinha um evangelismo, o pessoal trabalhava muito. É diferente do que a gente vê hoje com relação às ferramentas que a gente tem hoje, igual, por exemplo, a gravação de um podcast como esse. Na nossa época a gente não tinha ferramentas assim, então a gente tinha que disponibilizar da força física e presencial e mais uma série de coisas. E eu converti, aceitei Jesus lá, igual eu já falei para vocês aqui, nessa época, e comecei a caminhar. Daí a pouco as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, comecei a namorar e em 2002 eu casei. Incrível que eu casei em junho de 2002, 15 de junho de 2002. Em janeiro de 2003 eu fui consagrado ao ministério, ao presbitério. Assim, praticamente 6 meses depois que eu tinha casado. E uma coisa que eu destaco, que ninguém é consagrado para fazer, é consagrado porque já faz. E na minha época tinha uma galera que já trabalhava, igual, por exemplo, se eu vou falar aqui de uma turma aqui da minha época, eu vou falar hoje do pastor Edomar, que converteu quase na mesma época que eu, o pastor Luciano Romão, que hoje está no campo também. As coisas foram acontecendo. E eu trabalhei servi o Senhor como presbítero muito tempo e depois tive a oportunidade, a graça de Deus, de subir mais um pouquinho no cargo ministerial. E eu sempre falo isso, quando você sobe no cargo ministerial, você serve mais a igreja. E agora, graças a Deus, né, estamos aí há 10 meses praticamente, no nosso tempo central, pastoreando a igreja. E servindo mais ainda. Incrível, né? Quanto mais você vai galgando alguns degraus, você serve muito mais. E é sempre assim, o reino de Deus é dessa forma. Você teve uma identificação muito grande aqui com a nossa igreja, principalmente com os jovens. Eu acho que a Lídia pode concordar com isso, né? Com certeza. O que você achou da nossa igreja? Confirma essa identificação? Confirma. É uma outra novidade. Talvez a Lídia, você não lembra disso. Acho que vocês não estavam aqui. Mas por incrível que pareça, o Léo estava pequenininho ainda. Talvez lembra disso aí, Samuel. Eu e a esposa, em 2004, nós viemos trabalhar com jovens aqui na sede. Nós ficamos aqui quase 10 anos. A Rebeca, quando nasceu, a Rebeca é minha filha maior, vai fazer 15 anos agora. Quando a Rebeca nasceu, a gente trabalhava com os jovens aqui. A gente liderava o grupo de jovens aqui. Junto com a Tayane. Foi bem antes. Na verdade, na minha época era o Bevilac, depois veio a Sandra. Eu estava pequena ainda. Você está falando Tayane, que é da idade, né? Brincadeira. Não podia deixar de fazer essa piada. Paulo sendo Paulo. Valeu, isso é bom. Bom aqui. Um abraço, viu, Tayane? Tá falando isso aí de zoeira.
Muito bem, pastor, agora que a gente já fez essa rápida introdução, a gente apresentou, conheceu um pouquinho da sua história, é hora da gente entrar no nosso tema, né? O que é a ceia? E essa é a primeira pergunta, o que é a ceia? Sobre a ceia, a gente sempre fala isso como, eu estou falando agora como pastor da igreja, tá? A Santa Ceia não é apenas um ato celebrado pela igreja, é uma ordenança, tá? É uma questão doutrinária. Então a ceia, além de ser esse ato que a igreja celebra todo mês, é uma coisa também que é instituída pelo próprio Jesus. Então a gente fala de uma coisa que é doutrinária. A Santa Ceia, além de ser esse ato celebrado pela igreja, é uma questão doutrinária da igreja. É bom destacar isso. E de falar de ordenança, são duas as ordenanças, né? Que é a ceia, a instituição da ceia e o batismo. São essas duas ordenanças, para deixar bem claro aí como para vocês verem que é uma questão doutrinária. E mais para frente, acredito que você vai falar um pouquinho em relação à importância do batismo para participar, no caso da Santa Ceia do Senhor, né? Sim, vamos falar de antemão que o batismo é a porta de entrada para se tornar um membro da igreja. Pelo menos no nosso caso, a Igreja Assembleia de Deus, nós temos o nosso estatuto. Então, por uma questão até mesmo de regimento interno, como todas as igrejas têm, a nossa igreja também tem um estatuto. E nesse estatuto reza que para se tornar um membro da igreja precisa passar pelo batismo, que é também uma das ordenanças instituídas por Cristo. Mas, pastor, quando você disse que a ceia ela foi instituída por Cristo, é uma ordenança, né, bíblica, em que momento que Cristo instituiu essa celebração? Quando a gente fala dessa Santa Ceia como uma ordenança, é bom a gente lembrar que isso é um memorial também. Memorial é aquilo que mantém viva a memória de alguém ou de algo. Então, quando Cristo instituiu a ceia, os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, vamos falar, os 4 evangelhos falam desse momento da instituição da ceia. A ceia acontece exatamente em seguida à Páscoa. Jesus comemora a Páscoa, ele celebra a Páscoa com os seus discípulos, ele come a Páscoa com os discípulos e logo em seguida ele apresenta o novo mandamento no seu sangue, no seu corpo e sangue. Esse novo mandamento no corpo e sangue que segue-se à Páscoa é exatamente a ceia que hoje nós celebramos. Qual a diferença entre a Páscoa e a ceia? A Páscoa ela era e ainda é celebrada pelos judeus. Tá? Os judeus comemoram a Páscoa. Vamos falar de 3 principais festas dos judeus. A festa da Páscoa, dos Tabernáculos e do Pentecostes. Essas 3, claro que tem mais, mas essas 3 são as principais festas dos judeus. E na Páscoa, o que se comemorava na Páscoa? A passagem, a saída do povo de Israel do Egito e a saída desse povo e a futura entrada em Canaã. Então esse ato da saída do Egito para a entrada em Canaã era a Páscoa, que é o Pechá no hebraico. Então isso é passagem. Quando Jesus institui a ceia, ele também está passando uma mensagem aos seus seguidores, à igreja. Nós passamos de uma vida, saímos do mundo do Egito, estamos entrando para um nível espiritual. Então a instituição da ceia é com essa finalidade, de apresentar algo novo, um pacto novo, um sacrifício novo que foi produzido por Cristo. Sempre quando é em época de Páscoa, né, é uma data comemorativa cristã, só que o nome Páscoa vem de uma festa judaica, né? Hoje em dia, com um mundo cada vez mais secular, a Páscoa, essa celebração, ela foi ressignificada. Hoje em dia é o coelhinho da Páscoa. Então, sempre quando chega esse dia, as igrejas evangélicas já correm para explicar o real sentido da Páscoa, né? Aí eu me lembro que certa vez aqui no departamento infantil da igreja, foi passado para nós essa proposta, para todos os professores do departamento infantil, de explicar o real significado da Páscoa. E eu cheguei neste paralelo, né, que da Páscoa judaica e da Páscoa cristã, né? E eu meio que entendi que a ceia é quase que o desenho completo daquilo que foi a Páscoa no Antigo Testamento. Eu explico. A primeira vez que eu li sobre Páscoa na Bíblia, eu posso estar errado, mas, se eu não me engano, foi na última praga que Deus mandou sobre o Egito, que era da morte dos primogênitos, né? Certo. E Deus ali determinou que os israelitas matassem um cordeiro e passassem nos umbrais da porta, para quando ali a morte passasse, eles identificariam o sangue do cordeiro e passaria adiante, né? E não mataria ali os primogênitos dos judeus. Eu achei isso muito interessante, porque isso de certa maneira aponta para Cristo, né? Quando os israelitas celebravam a Páscoa, isso também vinha à memória deles.
esse momento aí que eles foram livrados ali do Egito, livrados da morte. E, de certa maneira, a Santa Ceia também é um memorial, como você disse, né, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala um pouquinho sobre isso. Nós podemos até falar isso sem sombra de dúvida, que a Páscoa hoje no mundo ocidental virou quase que uma forma comercial, um mundo comercial com relação a esse, usando o termo Páscoa para uma finalidade comercial. Triste uma situação dessa, porque a Páscoa não remete a esse coelhinho, a esse ovo de Páscoa, a esse chocolate, não tem nada a ver com isso. A Páscoa real, no mundo judeu, num contexto judaico, ela remete a uma história que o povo de Israel viveu no Egito 430 anos. E Deus usa Moisés, tira esse povo de lá com a mão forte e começa a instituir ordenanças, alguns limites e posteriormente a lei. A gente vai ver a instituição da lei lá em Êxodo capítulo 19, a promulgação, e 20, a execução dessa lei. A lei é entregue ao povo. Pois bem, se tratando da Páscoa, a Páscoa é exatamente um memorial que lembra o sofrimento do povo judeu, do povo hebreu no Egito durante 430 anos sob a mão forte de Faraó. Então, quando Deus arranca esse povo de lá e faz com que eles caminhem pelo deserto para entrar em Canaã, nesse dado momento Deus quis deixar algumas marcas nesse povo. E uma das marcas que Deus deixou nesse povo, uma lembrança muito forte, foi exatamente a instituição dessa Páscoa. Ou seja, vocês saíram de lá, eu tirei vocês lá. Então, quando vocês celebrarem essa Páscoa, toda vez que vocês celebrarem, vocês vão lembrar o sofrimento de vocês lá no Egito e como eu tirei vocês do Egito e estou caminhando vocês para Canaã. Então, a instituição da Páscoa foi nesse sentido. Agora, uma coisa que é pouco falada no nosso meio é que, se você analisar direitinho a instituição da ceia por Jesus, exatamente num período pascal, num período que se celebrava a Páscoa em Israel, é uma coisa fantástica. Quando a gente olha para a instituição dessa Páscoa lá em Êxodo capítulo 12, como que era feito a Páscoa? Um cordeiro tinha que morrer, um cordeiro era morto, essa Páscoa deveria ser comida com pressa, apressadamente, tinha que ter erva amarga e era a família que comia essa Páscoa, ou quem estava com a família. E interessante que esse cordeiro tinha que ter 1 ano e ele era sacrificado à tarde. Ou seja, quando a gente olha essa instituição e olha o sacrifício de Jesus que instituiu a ceia, olha que coisa bacana. Jesus também não tem nenhum defeito, porque ele continua sendo homem, Deus homem. É estranho falar isso, mas é verdade. Ele não perdeu essa identidade de 100% homem, 100% Deus. Então ele continua sendo Deus e continua sendo homem, nunca vai perder isso. Ele não teve nenhum defeito, não tem. Ele foi crucificado à tarde, ele não teve nenhum dos seus ossos quebrados, porque o cordeiro da Páscoa também não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Então, assim, isso não foi uma mera coincidência. A Páscoa era um símbolo do sacrifício que Jesus iria fazer por nós. Então, por isso que é uma ordenança muito bacana. É um memorial muito, muito doutrinário se tratando da Páscoa. Sim, é por isso é por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus é a nossa Páscoa, né? De certa maneira, a ceia veio como substituição da Páscoa, né? Isso para todos nós cristãos, no caso. Deixa eu usar uma forma que a gente vai entender. Todo mundo que está ouvindo aí esse podcast vai entender. A ceia que foi instituída por Jesus é o real. Ótimo. Então isso iria já jogar uma luz, né? O Antigo Testamento tudo é sombra. Quando a gente lê Hebreus, por exemplo, a gente vai ver que as coisas passadas foram sombras daquilo que é real. Então a Páscoa é uma sombra do que é real, que é a ceia do Senhor. Mas, pastor, quando a gente fala assim que a ceia é um memorial, tem 2 elementos ali na ceia, que é o pão e o vinho, que remetem também a Cristo, né? O próprio Cristo, ao estabelecer a ceia, fala, né, do pão e do vinho. Explica isso pra gente. O que significam esses elementos? É muito interessante. Eu falei na primeira pergunta que foi feita sobre a instituição da ceia, foi instituída por quem? Essa instituição, muita gente atribui a instituição da ceia a Paulo. Paulo reforçou que Jesus instituiu. É bom lembrar isso. Paulo, nem Moisés, né? Eu falo Moisés no Antigo Testamento, que eu não vejo nenhum profeta maior que Moisés no Antigo Testamento. Um camarada que Deus falava com ele, cara a cara, eu não vejo ninguém no Antigo Testamento. E só por curiosidade, a Bíblia fala de menciona 3.930 personagens. Apenas 20 deles tiveram relações diretas com Deus, falando face a face, recebendo orientações diretamente de Deus, revelações de Deus. Paulo foi um desses. É interessante que Paulo e Moisés no Antigo Testamento e Paulo no Novo, são os dois, vamos falar assim, Paulo é um dos nomes mais citados no Novo Testamento, Moisés no Antigo Testamento, mas nenhum deles supera a glória e nada em Jesus, mas não supera de jeito nenhum. Jesus é Deus, ponto, você não tem o que discutir.
Na instituição da ceia, o próprio Paulo falou, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, repartiu entre os discípulos e celebrou lá. Também ele faz essa mesma analogia ao vinho, simbolizando o quê? O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Por que o pão e o vinho são ingredientes da ceia que celebramos hoje? Exatamente para lembrar do sacrifício do corpo de Cristo, que foi o corpo literalmente de Jesus, que foi pregado e rasgado na cruz do Calvário, e o sangue dele que foi vertido na cruz para redimir-nos do pecado. Então esses dois ingredientes aí, o pão e o vinho, tem essa simbologia, nos faz pensar, nos remete ao sacrifício de Cristo. E uma coisa que eu falo aqui é muito interessante também, que tanto o pão e o vinho que nós celebramos e distribuímos na ceia, aquilo ali não é o corpo e não é o sangue de Jesus. Aquilo ali é um memorial, é um símbolo, porque tem uma doutrina, tá? Eu não estou aqui falando a doutrina de igreja católica, não estou citando nada disso, eu estou falando uma questão doutrinária, que é a transubstanciação. Então, há algumas doutrinas que levam para essa linha teológica, que ensinam que uma vez que a igreja ora, aquilo ali torna-se o corpo e o sangue de Jesus. Não torna. Continua sendo pão, continua sendo vinho. Aqueles dois elementos é simplesmente o símbolo do corpo e do sangue do Senhor. É a nossa mente que precisa voltar lá no Calvário e precisa entender essa imagem, esse plano salvífico de Cristo. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Mesmo que nós oramos e consagramos aquilo ali como um ato espiritual, mas não é o corpo, não é o sangue de Jesus, ali é um ato simbólico. Bom, pastor, a gente já começou a tocar no assunto que é a celebração da Santa Ceia, né? Aqui na nossa igreja, todo mês, né? Todo primeiro domingo de mês, a gente faz aqui um grande culto, né? Algumas pessoas dizem que é o melhor culto ali do mês, né? E a gente celebra a Santa Ceia, né? E realmente é um belíssimo culto, mas eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que algumas igrejas celebram ceia semanalmente e não mensalmente, como a nossa igreja faz. Eu queria saber por quê. Existe alguma ordenança bíblica, não? Existe alguma parte nas escrituras que fala a respeito da frequência que a Santa Ceia deve ser celebrada? Se tratando de igreja, de denominação, vamos citar algumas, por exemplo. Nós não estamos aqui denegrindo a imagem de ninguém, mas tem igual, por exemplo, tem a nossa igreja Assembleia de Deus, tem igrejas batistas, presbiterianos, maranatas e por aí vai. Muitas denominações, nomes de igreja. Cada igreja age de acordo com o estatuto interno. Se você perguntar a Bíblia, não tem nenhum texto bíblico que fala assim, tem que ser toda semana, tem que ser todo mês, tem que ser de ano em ano, tem que ser de 2 em 2 anos. Não existe isso. A única recomendação que nós temos em relação à ceia é fazer isso todas as vezes que lembrardes em memória de mim. Ou seja, quando nós estivermos celebrando a ceia do Senhor, a ceia precisa nos remeter a Jesus, é um memorial. Agora, com relação se é mensal, se é anual, isso aí não tem nenhum texto bíblico que comprove. Agora, talvez alguém pode estar perguntando assim, então de onde a igreja tirou que tem que ser uma vez por mês? Entre os primeiros cristãos, o histórico dos primeiros cristãos da igreja primitiva, eles tinham o costume de pelo menos um domingo no mês reunirem para celebrar a Santa Ceia. Isso é uma história da igreja primitiva, isso não é Bíblia, tá? Então daí que a gente pega essa questão desse costume de reunir. Assim como os judeus reuniam também todos os sábados nas sinagogas. Então tem igreja que celebra todo sábado, todo domingo. Tem algum problema nisso? Nenhum. Só que a nossa igreja, com a questão de organização, e é bom a gente lembrar isso, que a igreja ela funciona em duas frentes. A igreja é uma organização e a igreja também é um organismo. Como organismo, ela é um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça. Como organização, ela tem um CNPJ, ela respeita as leis, igual estamos respeitando agora essa onda aí do coronavírus. A igreja é uma organização. Como organização, nós também estamos debaixo de leis federais, estaduais e municipais. Isso é fato. Então, a gente precisa entender isso. Nós temos um regulamento, um regimento interno, um estatuto. E nesse estatuto achou-se por bem nós assembleanos fazer isso uma vez por mês. Mas quem faz mais vezes também não tem problema nenhum. Pastor, e quanto à participação da ceia, ela é aberta a todas as pessoas, a qualquer um? Ou existe pessoas específicas para participar?
Porque assim, eu lembro que eu tinha uns 15 anos, eu estava na sala de aula, no ensino médio, e o meu professor, ele era cristão. E aí, a gente estava falando sobre culto, né, sobre participação da ceia, e ele falou que na igreja dele, qualquer pessoa que chegar participa. E ele contou um caso que ficou marcado para mim, que ele falou que era um bêbado, que ele entrou na igreja e tal. Na hora da ceia, eles passaram para ele, dizendo que ele poderia participar, e ele participou da ceia. E a partir dali, ele passou a ser membro da igreja. O professor no dia ele falou assim para mim, essa comunhão, né, essa celebração da ceia, ela pode ser dada como evangelística, como um ato de evangelizar as pessoas. O que o senhor diz sobre isso? Tá, deixa eu expor uma opinião bíblica sobre isso, tá? Quando a gente fala de uma questão doutrinária, eu jamais vou usar uma palavra minha, não posso fazer isso. Olha o que diz a Bíblia no texto da instituição da ceia. Vamos voltar nessa questão institucional que eu vou te responder a sua pergunta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a seguir. Quando Jesus celebrou a ceia, os discípulos dele, todos eram batizados? Sim, eles receberam o batismo de João. O próprio Jesus recebeu o batismo de João. É porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e não observa nesses detalhes, não vai nesses pormenores da Bíblia, mas todos eram batizados. Tinha pecado? Tinha pecado, como eu tenho, como Paulo tem, como você tem, como qualquer um de nós temos. Só que nós estamos debaixo do sangue de Jesus e passamos pela porta que é a salvação. Então isso nos habilita a fazer parte do corpo de Cristo. Então a habilitação para participar da ceia do Senhor, ela vem através do batismo, que me faz tornar membro desse corpo de Cristo. Aí eu passo a pertencer ao organismo vivo de Cristo, além da organização, ao organismo vivo. Mas vamos ao texto da instituição da ceia. Olha que interessante. 1 Coríntios 11, versículos 23. Assim, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Já falamos disso também, né? Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha que interessante, 26, 27 e 28. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí vem a orientação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O que é indignamente? É não estar apto a participar desse memorial. Pensa comigo, alguém chegou na igreja, alguém chegou numa instituição tonto, não sabendo de nada, igual o seu professor disse. Ele está tonto, ele está inconsciente. Ele vai ser remetido a esse pensamento, a essa mensagem de salvação, a essa mensagem de Cristo? Eu acredito que não. Então, assim, qual a aptidão que ele tem a participar de um momento como esse? Nenhuma. Então, respondendo a sua pergunta, a Santa Ceia, ela é para os membros que estão em comunhão, aí independente de igreja. Alguém, por exemplo, chega na nossa igreja, tá? Nós estamos falando da Assembleia de Deus. Chega alguém de uma outra denominação, igreja batista, presbiteriana, alguém que está em comunhão com a igreja local e quer participar da ceia, uma vez que nós estamos celebrando a ceia na nossa igreja, pode participar? Não só pode, como deve. Aí ela está apta a fazer isso. Por quê? Porque o batismo habilitou essa pessoa a fazer parte do organismo vivo de Cristo, que é a igreja. Então, se não tiver essa habilitação para estar no organismo vivo, não pode participar da ceia. Isso é uma questão bíblica e doutrinária. Isso não é só na Assembleia, não. Isso é em qualquer denominação que a gente for procurar, tá? A Páscoa judaica só poderia participar dela aqueles que fossem circuncidados, né? É uma aliança. E no texto de Colossenses 2, eu até abri aqui pra gente ler, Colossenses 2, versículos 10, 11 e 12, diz assim, ó. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não por uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, ao despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez, né, é a sombra apontando ali para a realidade, né, que assim como o judeu só poderia participar da Páscoa judaica se fosse circuncidado, né, do mesmo modo, só pode participar da ceia aquele que passou pelo batismo, que é a nossa circuncisão. Claro, claro. Eu falei um negócio só do Antigo Testamento, falei há poucos dias agora. Eu acho bacana a gente enxugar essa informação, porque isso enriquece essa conversa que a gente está tendo aqui. Isso traz base a um monte de questionamento.
Como por exemplo, alguém fala assim, sobre a vinda de Jesus. A Bíblia cita 1845 vezes sobre a vinda de Jesus, a vinda dele. Interessante, eu estou falando da segunda vinda, tá? Não é nem do nascimento. Nascimento também, mas eu estou falando aqui de uma vinda posterior, tá? 1845 vezes. Das 1845 vezes, 1527 estão no Antigo Testamento e apenas 318 estão no Novo Testamento. Então olha que interessante a base que eu tenho no Antigo Testamento. É porque a gente muitas vezes não tem esse tempo para a gente conversar, explanar, expor as ideias do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento todo, se a gente parar os escritos de Paulo, Paulo escreveu 13 epístolas. Toda a base das epístolas de Paulo está no Antigo Testamento. Quando Jesus está lá em Mateus capítulo 4, ele está no deserto sendo tentado. Quando da primeira tentação ali, que o diabo chega perto dele e fala assim, o Senhor é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tem gente que pensa que Jesus tirou essa palavra de trás da orelha. Não, ele está respondendo que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então, eu estou dizendo que a base para todo o Novo Testamento é o Antigo Testamento. Se a gente invalidar o Antigo Testamento, eu estou invalidando o Novo Testamento. Tem gente que pensa que o Antigo Testamento acabou. Não acabou. Ele permanece intacto do jeito que é a palavra de Deus. Então, esse texto que você leu de Colossenses, Paulo está falando a uma igreja que os rudimentos da lei apontavam para Cristo. E da mesma forma que tinham regras para participar da Páscoa no Antigo Testamento, a ceia também o é. É dessa forma. Se alguém tiver uma Bíblia com referências cruzadas, pode ler qualquer carta de Paulo, que você vai ver ali as referências que Paulo usou. Todas as doutrinas que Paulo estabeleceu ali, né, em suas cartas, ele fez com base nas escrituras do Antigo Testamento. Sim. Ele não tirou, tipo assim, coisa da cabeça dele. Não, ele tinha ali o cânon dele naquela época, e a partir daquele cânon ele começou a expor a palavra de Deus, e que de fato, né, como você mesmo mencionou aí, apontava para Cristo, né? Quer ver um outro negócio muito interessante que Paulo apontava? Parece estar fora do nosso assunto, mas é importante você jogar essas informações também. Paulo escreveu aos Gálatas, se não me falha a memória, são 6 capítulos e 149 versículos. Paulo citou a lei e a graça. Ele fala de quem? Ismael e Isaac. Ele está falando do filho da carne e do filho da promessa. Ele fez uma comparação, uma analogia de Ismael e Isaac para apontar quem? A lei e a graça. Então ele está falando de coisas, de ferramentas do Antigo Testamento, de coisas que realmente apontavam para Cristo. Quando ele falava, por exemplo, de justificação pela fé, ele mencionava Abraão, né? Não é? Ô pastor, mas voltando um pouquinho sobre essa questão do indignamente, eu acho isso muito importante e interessante, porque realmente muitas pessoas leem essa palavra assim, indignamente, ou quando ela é lida durante a celebração da ceia, e ela meio que coloca um terror em algumas pessoas. Algumas pessoas eu penso que entendem que indignamente significa a mérito ao ser digno do sangue de Jesus neste ponto. É isso mesmo? Então, quando a gente olha esse texto indignamente, 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 27. Vamos lá no texto desse versículo 27. Por isto, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente. Esse indignamente aqui, todos nós sabemos que o Novo Testamento está escrito no grego. O que significa indignamente? De um modo indigno. Vem de um verbo que quer dizer de um modo indigno. Ou seja, ele não está apto, ele não está preparado, ele não está pronto para fazer parte daquele momento. Que indignamente é isso aí? O que nós podemos falar que separa o homem desse momento agora? Desse momento da ceia? O pecado pode separar? Pode, claro que pode. E a gente vê isso acontecer sempre, né? Não com frequência, mas a gente está sempre vendo isso acontecendo aí. Isso não pode ser regra na nossa vida. Mas esse indignamente aqui é exatamente não estar preparado, ele não está apto a participar daquele momento. E a única coisa que separa o homem de não participar desse momento é o pecado. E eu posso citar um texto lá no Antigo Testamento de Isaías 59, versículos 1 e 2, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem a mão, nem o ouvido dele está agravado para que não possa ouvir. Aí vem o versículo 2, mas as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. E por falar nisso, nós vamos lembrar lá de Adão. Adão vivia na plena comunhão com Deus. A partir do momento que ele desobedeceu uma ordem divina, ele foi separado daquele momento que ele vivia ali. Deus o separou? Não, ele mesmo se separou. Por isso que a Bíblia fala, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Isso é uma responsabilidade minha. Eu preciso pensar nisso. Então, estar indignamente, todos nós temos algo em nós que chama consciência. Eu sei muito bem o que eu posso e o que eu não posso. Deus nos dotou desse
desse conhecimento. Então a gente mesmo sabe se pode ou se não pode. Então esse indignamente é não estar preparado para esse momento. Pastor, Paulo, quando ele fala dessa questão de tomar a ceia indignamente, ele também aborda, antes um pouco, se a gente voltar nos versículos, a partir do 17, se eu não me engano, ele começa a apontar a desordem que estava havendo ali na igreja. E aí ele fala na questão das discussões, da questão da bebedeira. De não discernir também, né? De não discernir o corpo de sangue. E aí quando ele chega no versículo 27, que ele fala de se você tomar de forma indigna, você está tomando para sua condenação, ele está apontando em relação a essa desordem que a igreja estava tendo. Vamos falar um pouquinho desse contexto histórico dessa carta de Paulo aos Coríntios. Corinto era uma cidade grega. Corinto era uma cidade mercantil, era uma cidade comercial, muito comercial. Era uma cidade que alguns estudiosos vão falar que tinha cerca de mais de 500 mil habitantes. Tá? Era uma cidade maior que Éfeso, por exemplo, que também era uma outra cidade comercial. Mas Corinto, por fazer parte extremamente uma colônia grega, uma cidade grega, ela vivia assim de um afastamento total de Deus. É uma cidade gentílica. E Paulo chega e prega o evangelho nessa cidade de Corinto. Corinto, só para vocês terem ideia, tinha um areópago, Corinto tinha uma deusa que chamava Diana. Essa deusa Diana era a Ártemis, que é o mesmo nome, Ártemis ou Diana. É uma transliteração do grego para o português. E dentro desse contexto, entre os coríntios, entre a cidade de Corinto, principalmente ali no mês de março, abril, que era um mês quente, um mês de primavera, um calor terrível nessa cidade, existiam as festas de carnaval. A gente pensa que carnaval é da agora, né? Carnaval é muito antigo. Em Corinto já existia isso. No Império Romano já existiam os carnavais. Tinha Globeleza lá. A Globeleza. Talvez, Paulo, teria assim... superava qualquer expectativa, qualquer beleza do que nós vimos hoje. Era um contexto totalmente assim carnal. E Paulo, quando prega o evangelho à cidade de Corinto, ele enfrentou tudo isso. Então, só para vocês terem ideia, Paulo dedica 2 cartas à igreja de Corinto. Então, por aí vocês veem o peso teológico, o peso doutrinário que Paulo gastou com essa igreja em Corinto. É a igreja que estava desordenada, a palavra certa é essa. O que tinha na igreja de Corinto? Só para vocês terem ideia, no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo trata sobre casamento. Tinha problema com o casamento na igreja. Tinha incesto dentro da igreja de Corinto. Relacionamento de pais e filhos. Depravação total. Né? Depravação total. Então, pensa comigo. Uma igreja que vivia um problema de incesto. Se não tivesse uma orientação doutrinária como Paulo orientou, como é que ia participar da ceia? Totalmente desprovida de nenhum conhecimento espiritual. Então, por isso que Paulo vem falando isso desde o capítulo 1. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, e fala o seguinte, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Loucura porque os gregos ficavam doidos quando ouviam falar de Paulo, de Barnabé. Tanto é que na mitologia grega, e até mesmo os discípulos, a gente vai ver no livro de Atos, que eles chamaram Paulo e Barnabé de Mercúrio e Júpiter. Olha, eram termos usados na mitologia grega. Então, o contexto da igreja de Corinto é uma igreja totalmente complicada. Mas é claro, é mesmo nessa igreja que Paulo falou, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é fantástico também. Então Paulo precisou doutrinar essa igreja, colocá-la nos trilhos, claro que com a graça de Deus, para essa igreja conhecer os mistérios. Encerrando essa pergunta, essa mesma igreja que era problemática, nós vamos ver essa igreja problemática de Coríntios. Paulo institui a ceia aqui na igreja, no capítulo 11. No capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais, e no capítulo 13 ele fala sobre a excelência dos dons, que é o amor. Então olha que interessante, uma igreja que era complicada recebeu uma orientação teológica e doutrinária e virou uma igreja extraordinária. Ou seja, estavam indignos, mas foram consertados, foram aparados pela palavra de Deus e se tornaram aptos a participar da ceia. Não tinha discernimento nenhum. Paulo Exato. leva o ensino, né, e vai torná-los, de certo modo, aptos, né, a discernir o corpo e o sangue de Jesus e assim participar da ceia. Tudo vem com o conhecimento, né, e o conhecimento pela palavra. É a importância de se examinar, né? Porque já que estava acontecendo aquelas dissensões todas na igreja, e aí, a partir do momento que ele passou a doutrinar a igreja, falou, olha, examine-se. Verdade. E é bom, o segredo é a palavra de Deus, né? E Paulo fez isso muito bem, e a gente vê nas 13 epístolas que ele escreveu. Agora que a gente já discutiu o que é a ceia, né?
e discutimos também sobre a celebração da Santa Ceia, eu acho que seria muito interessante, pastor, você trazer a sua perspectiva pastoral a respeito de nós, participantes da ceia, né? Eu acho que muita gente tem muita dúvida a respeito disso. Eu acho que são extremos, né? Tem aquelas pessoas que menosprezam completamente a ceia, né? Que participam de qualquer maneira, e tem aquelas pessoas que não têm temor, têm medo mesmo, né? E deixam de participar, talvez por alguns motivos que não justificam essa opção que ele fez ali de não participar da ceia, né? Eu queria te fazer a primeira pergunta, que é simples, né? Qual o perigo do crente ficar sem a ceia? Tá, vamos lá. Eu gostei de um negócio que você falou aqui no bloco anterior. A gente começou o bloco, você mencionou o seguinte: não, para muitos cristãos, Santa Ceia é o melhor culto que tem. E de fato é. Isso nos remete a duas coisas. Quando a gente fala da Santa Ceia, nos remete a dois objetivos principais da ceia. Quais são os dois objetivos principais da ceia? Primeiro, Paulo falou isso quando ele instituiu a ceia para a igreja de Corinto. Todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, toda vez que a gente celebra a ceia, eu estou voltando ao sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Eu lembro que Cristo morreu por mim, morreu por nós, a igreja, lá na cruz do Calvário. Esse é o primeiro pensamento, é a primeira reflexão na ceia. Qual é a segunda reflexão? É que ele vai voltar. Então, olha bem, fazer isso todas as vezes que beberes ou comeres em memória de mim. E tem um texto aqui também, na mesma instituição da ceia, 1 Coríntios, versículos 15, né, capítulo 11, versículos 23 a seguir, fala até que ele venha. Ou seja, isso nos remete também a um princípio que Jesus vai voltar. Então, esses dois motivos principais, né, essas duas causas, essas duas reflexões, é o que todos nós deveríamos ter no momento da ceia. Primeiro, Jesus morreu por nós, e segundo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E se tratando dessa questão da sua pergunta, né, quais os perigos de ficar sem a ceia, eu te respondi isso aqui. Qual o perigo que eu tenho de ficar sem a ceia? Primeiro, eu não lembro do sacrifício de Jesus, e segundo, eu não estou nem aí para a volta dele. Então eu corro um risco extremamente espiritual. A Santa Ceia é um risco espiritual para aqueles que não participam. E físico nem tanto. Qual o problema que eu tenho com um pedacinho de pão, um pouquinho de cálice? Fisicamente não tem, vamos falar assim, não tem peso quase nenhum, mas espiritualmente isso é extraordinário no mundo espiritual, porque todas as vezes que eu estou ali, eu estou em comunhão com a igreja, eu estou lembrando da morte de Jesus e que ele vai voltar. Então isso é estritamente espiritual e eu preciso lembrar disso. Então o perigo que eu tenho de ficar sem a ceia é de não lembrar, é de não fazer memória, é de não trazer à minha mente, à minha reflexão, a importância dessa ceia para nós. É ficar completamente indiferente ao evangelho, à salvação, à expectativa de retorno de Jesus. Isso é algo tão simples, para ser honesto, eu nunca tinha parado para pensar. É algo tão simples e é fundamental, que é simplesmente a vida do cristão, como que ele depende da ceia, dessa participação da ceia, né? Isso é a base da nossa vida, né? A nossa base de vida cristã é o quê? É a salvação em Cristo pela fé. Isso não é mérito humano, isso é dele. Isso é de Cristo para nós. E qual que é a nossa segunda maior esperança? A volta de Jesus, a eternidade. Então, se eu não participo, se eu não lembro da ceia, se eu não estou em comunhão com a minha igreja para participar, eu não estou lembrando desses dois princípios básicos. Eu invalido não faz sentido a minha vida espiritual se eu não estiver passando por esse caminho. Não faz sentido. Pastor, às vezes, como a gente está inserido, né, nesse grupo jovem aí, já vi e eu também já vivi assim, de ficar às vezes meses sem tomar ceia e às vezes o motivo nem justifica o porquê. Isso já me aconteceu no início, quando eu batizei, com uns 15 anos, 15 para 16 anos. Chegava um momento que, não, peraí, eu tô indigna, não vou tomar ceia. E aí ficava 2, 3 meses. Até que eu entendi a importância e o porquê da Santa Ceia. E me lembrei que eu devo sim tomar a ceia, mas o que eu quero é que o Senhor orienta os jovens, principalmente os jovens do elo, em relação a essa falta da ceia. E às vezes o motivo que é tão fútil, mas eles deixam de participar assim mesmo. Se tratando da rapaziada aí, da galera jovem, isso pode acontecer não só com jovens, mas acontece com todas as faixas etárias. Isso é normal. Não deveria ser normal, mas acontece esse afastamento, a pessoa se exclui por conta própria. Qual que é a dificuldade de muitas pessoas que pensam ver o líder espiritual como um monstro? O cara é carrasco, vai chegar e vai bater, vai usar palavras agressivas. O pastor também é um ser humano que erra.
É um ser humano que também erra. E o que fazer quando errar? Só há um caminho quando a gente erra, é reconciliar. Não existe outro. Então, a partir do momento que a gente erra, o caminho é reconciliar. Primeiro com Deus e segundo com a igreja, onde esse camarada faz parte, onde ele é membro dessa igreja. A igreja tem os seus pastores, tem os seus líderes, Igual, por exemplo, o Ministério Elo tem a liderança. Então, qual que é o princípio de liderança? Eu comunico a liderança do Elo vai comunicar ao pastor da igreja. Então isso é fato. Pode vir comunicar direto ao pastor? Sem problema nenhum. Mas eu estou falando de um princípio de liderança. Então, por que muitas vezes as pessoas se afastam? Alguns jovens deixam de participar. Isso é um prejuízo muito grande, Lígia. Muito grande mesmo. Eu falo aí a toda a rapaziada, ao Hélio, todos que vão ter acesso a esse podcast. O seguinte, não há motivo para se afastar, uma vez que o caminho foi aberto por Cristo. Não foi o pastor que abriu o caminho, foi Cristo. Quando ele morreu, ele nos abriu o caminho que separava a gente do lugar do pátio para o lugar santo do santo. Antes era uma vez por ano. Hoje nós temos acesso livre a essa santidade que é produzida, que é trazida por Cristo. Ninguém está apto a falar assim, eu não vou participar da ceia. Se acontecer qualquer problema, qual que é a recomendação? Procure o pastor da igreja, procure os líderes da igreja, comuniquem, falem. Eu vou dar um exemplo claro. Se porventura eu trabalho, tá? Aí eu faltei do emprego, eu faltei do meu dia de serviço. No outro dia, eu vou chegar e vou trabalhar normal. Eu chego lá, o meu chefe, no mínimo, vai me perguntar: por que você não veio ontem? O que aconteceu que você não veio ontem? Eu não vou ter que dar uma explicação? Com a igreja do Senhor, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu não participei da ceia, eu vou procurar meu pastor, vou procurar meu líder, vou falar só, não participei, eu achei que eu fiz alguma coisa, tá assim, desse jeito. Qual é o caminho que eu tenho que passar? E claro que o líder espiritual, o pastor, a liderança vai saber, vai buscar de Deus a orientação e vai responder a esse anseio que os separou esse crente da Santa Ceia. Mas se isolar e se auto-julgar, isso não pode. Isso não é uma coisa que cabe a nós, ser humano. Quando a Bíblia fala examinar o homem a si mesmo, está falando assim, eu estou aqui participando da ceia. Há alguma coisa que eu fiz que me impede de tomar a Santa Ceia, de participar da ceia? É no ato ali. Há alguma coisa que eu fiz que me deixa excluso dessa Santa Ceia? E o que eu posso fazer para me ingressar ao corpo de Cristo novamente? É o perdão. E o perdão está disponível para todos nós. Ainda nesse assunto, eu penso que muitos jovens, eles têm uma mentalidade assim, de desempenho. Bom, como a gente celebra a nossa ceia mensalmente, eles pensam, esse mês eu fui um bom menino, esse mês eu fui uma boa menina, então vou poder participar da ceia. Isso é estar apto? Isso é ser digno de participar da ceia? É esse o raciocínio? Nós, seres humanos, principalmente nós aqui ocidentais, nós brasileiros, a igreja brasileira precisa aprender muito o contexto de salvação, precisa aprender muito. Esse período que nós estamos vivendo do coronavírus, a gente está vendo aí realmente o que é ser igreja. Não é que a gente está trazendo um novo conceito de igreja, simplesmente nós estamos revendo algo que já era para ter sido entendido pela igreja. A circunstância está mostrando o nosso desempenho, o nosso papel como crente. Eu até vejo isso como uma tratativa de Deus para a sua igreja brasileira. Aliás, para todo mundo. O mundo está sofrendo com isso. Hoje a igreja, os nossos templos estão fechados, mas a igreja não. Nós não estamos aqui gravando podcast. A igreja está funcionando normalmente, a igreja não parou. Paulo, quando escreveu aos Éfesos, ele estava preso. E a voz dele estava solta. Ou seja, então isso é normal. Com relação à sua pergunta, essa questão de não valorizar, isso é, vamos falar assim, que é quase um descaso com relação às coisas de Deus. Quase um descaso. Então eu não posso me excluir simplesmente por esse fato. Eu simplesmente não vou hoje, eu não vou amanhã, eu não vou participar. Isso não é certo. Então a gente precisa ter essa comunicação com a liderança, com a igreja e jamais deixar de participar da ceia do Senhor. Uma vez que isso é um alimento espiritual. Repito, isso é um alimento espiritual. Assim como o nosso corpo precisa do arroz com feijão, uma carne e tudo mais para a gente manter de pé, a nossa vida espiritual também precisa desses ingredientes espirituais para a gente estar de pé diante de Deus. A gente pensa na igreja brasileira hoje a salvação. A gente pensa que a salvação é o seguinte, o arrebatamento da igreja. Jesus arrebata a igreja hoje. Imaginamos que Jesus vem arrebatar a igreja agora. A nossa ideia como cristão, a ideia da maioria, pensa assim, de um lado da balança até os meus pecados, as más obras, e do outro lado da balança está as boas obras. O que pesou mais ali? As boas obras, então eu vou subir no arrebatamento. O que pesou mais? As más obras, então eu não vou subir no arrebatamento. A gente tem essa ideia com relação à ceia, mas está errado. Se a gente for olhar o que é obra boa ou ruim, em nós não sobra nada, nós somos maus. Então o que é a salvação? A salvação é momentânea, é momento. Talvez o camarada ficou 50 anos na igreja e no dia que Jesus for arrebatar a igreja, o camarada está no motel ou está fazendo qualquer outra coisa, vai ficar
perdeu 50 anos dele. Então, com relação à ceia também, não é que eu posso fazer essa balancinha aí, Paulo fala assim, não, esse mês eu fui um menino bom, vou participar. Eu não posso. Não. Vida cristã, ela é gradativa. É um processo gradativo. A cada dia eu morro para o mundo e vivo para Cristo. É isso que nos torna cristãos. E na nossa caminhada, pode ter algum acidente de percurso? Não só pode, como vai acontecer. Algum momento ou outro vai dar uma deslizada. Isso é natural na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala na primeira epístola de João, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, lembre-se que vocês têm um advogado junto ao Pai Celestial, que é Jesus Cristo. Então não há motivo para ficar sem a ceia. Isso que você falou é muito interessante, porque graças a Deus eu nunca deixei de participar de uma ceia, né? Desde que eu me batizei. Fora ali alguns anos ali que eu fiquei completamente afastado da igreja. Mas quando eu estava, né, em comunhão com a igreja, eu nunca fiz essa opção por não participar da ceia. Mas eu lembro que nos primeiros anos ali que eu me batizei, aliás, no meu primeiro ano, quando eu ia participar da ceia, eu levava ali o cálice até a boca com a mão tremendo assim, ó. E não era temor, isso era medo. Eu penso que essa não é a postura que um crente deve ter ao participar da ceia. Se a ceia é um memorial, ela é um memorial da nossa salvação, ela é um memorial do amor de Deus, né, e daquilo que Ele fez por nós para nos salvar. Por que neste momento eu vou ter medo de participar da ceia? Não, pelo contrário, é uma celebração mesmo, de fato, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual deve ser a nossa postura, o nosso pensamento, a atitude durante ali a participação da ceia? Não é o medo, né? Como eu falei. Então, qual é então? Tem gente que prega um Deus barbudo, com chicote na mão e massacrando os seus servos. Tem gente que prega isso. Tem muita gente que tem essa imagem de Deus. Deus é um velho barbudo, cabeludo, com chicote na mão e pisoteando os seus servos. Errou, tá aqui a punição. Deus não é um Deus punitivo. Agora, o que nós fazemos tem consequência. É a terceira lei de Newton. Para toda ação tem uma reação. Se eu jogar uma pedra de 1 quilo para cima, ela vai descer com 10 quilos ou mais. Mas eu causei isso, não foi Deus. Foi eu que causei isso, e Deus de forma alguma. Agora, com relação a essa participação, como é que deve ser a nossa postura, muitas pessoas não têm uma postura digna diante de Deus porque eles fazem uma caricatura de um Deus terrível. E Deus não é terrível, Deus é amor. Qual deve ser a minha postura em participar da ceia? Com alegria. A ceia me remete ao quê? Eu estava no mundo, eu estava no pecado, eu estava predestinado ao inferno. Mas com a graça de Jesus, com a obra dele na cruz do Calvário, ele me deu condição a estar na família dele, inserido no corpo dele. Isso é motivo de medo? Isso é motivo de alegria. Isso é motivo para a gente jubilar, cantar e dar glória a Deus e participar da ceia como a gente participa. O grande problema é que as pessoas têm uma imagem muito ruim das coisas de Deus com relação assim, isso é muito ruim, Deus vai castigar, Deus vai fazer isso. Espera aí, Deus não é vingativo. A Bíblia diz que Deus é amor, então a nossa postura com relação a todos os trabalhos, não é só ceia, Paulo, vou até estender, a todos os trabalhos na igreja deve ser com alegria, deve ser com o maior prazer. Por que muitas vezes as pessoas não dedicam tempo à igreja? Porque não entenderam o conceito de igreja, não entenderam o conceito do evangelho. Porque quando eu entendo o conceito do evangelho, eu abro mão de qualquer coisa para estar na igreja, para estar fazendo qualquer coisa que se envolva com a obra de Deus. Então isso precisa ser mudado, esse conceito também de postura, de medo, de temor, de tremor diante de Deus. É claro que eu tenho respeito. Temor é diferente de medo. Claro que tem meses, né, que a gente não está bem, talvez aquela semana a gente não está bem, de fato a gente vacilou, a gente caiu, mas tem uma ilustração que eu gosto que diz que a vida do cristão não é uma foto, né? Tem muita gente que acha que naquele momento que ele pecou, foi fotografado e a vida dele é aquela, é ele em pecado. Mas não, a vida do cristão ele é um filme, né? Naquele momento ele pecou, mas se você continuar filmando, você vai ver ali ele obedecendo a Deus, ele pedindo perdão, ele tentando ali manter sua comunhão ali com a igreja, né? Então a vida do cristão é um filme, não é uma foto. Vamos lá, mês eu vacilei, no dia do culto da ceia eu não estou bem. Eu penso que a opção correta é eu me consertar com Deus naquele momento. Eu pedir perdão pelos meus pecados, né? Eu lembrar que Cristo pagou por aquele pecado e eu fazer ali o meu conserto com Deus. Quando alguém faz a opção de não, eu estou mal esse mês, não vou participar, a impressão que eu estou tendo é que ela está negando a Cristo, porque ela está falando, não, o meu pecado é maior do que o seu sacrifício, ainda mais no momento da ceia. Então é algo gravíssimo alguém deixar de participar da ceia por um motivo banal. Se é um motivo de mais peso,
eu penso que a providência que ele deve tomar é aquilo que você disse, de procurar a liderança e comunicar e buscar resolver o problema, né? A gente não quer viver em pecado, a gente quer solucionar o nosso problema, né? E realmente nos restabelecer para estar em plena comunhão com Deus e também com a igreja, né? Tá, deixa eu só fazer um negócio muito bacana aqui, uma comparação que me veio à memória aqui agora. Nós estamos gravando o podcast, ok? Estamos gravando aqui. O pessoal vai ter aí esse acesso a essa ferramenta bacana, esse conteúdo bacana que nós estamos falando aqui, uma conversa muito bacana. Vamos imaginar que durante a nossa gravação nós acertamos em tudo? Sim ou não? Acertamos, Lídia, em tudo na gravação? Não acertamos, Paulo? Não. O que foi feito na gravação? Com essa gravação? Está sendo editado. Editado, ótimo. Editado, ou seja, hoje nós temos a ferramenta, nós seres humanos, nós temos uma ferramenta, não, isso aqui não ficou bacana não, o que eu vou fazer? Eu vou excluir aquele pedacinho, eu vou editar aquele pedacinho e tirar aquilo da fala. Estragou a gravação toda? Eu só tirei o que não foi bom. Nós estamos falando de um Deus que é grande para uma mente que é reduzida, uma mente que é limitada. Então, todas as vezes que eu pensar em desistir, eu preciso lembrar do sacrifício de Cristo. Eu preciso lembrar do conteúdo, do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, isso é muito bacana quando a gente lembra disso. Eu não posso me excluir por um fator assim, puxa vida. Não, a nossa vida é editada constantemente. O que não é bom precisa ser eliminado. E como que a gente elimina essas coisas que não são boas e que me deixa apto a participar da ceia? Só através de um recurso chamado sangue de Jesus. Sangue de Jesus é que nos limpa e que nos purifica de todo pecado. Eu não posso perdoar ninguém, o pastor não pode perdoar ninguém, mas o pastor aponta o caminho que essa pessoa vai receber o perdão. Isso é fantástico. Hoje eu estava lendo um livro de um pastor e teólogo de raiz presbiteriana norte-americano chamado Tim Keller. Gosto muito dele, ele escreveu um livro chamado Encontros com Jesus. Livro interessantíssimo que eu indico muito. Aí hoje eu estava lendo um capítulo desse livro, né, que ele fala sobre os dois advogados. O primeiro advogado é Jesus e o segundo o Espírito Santo. E nisso ele faz uma leitura de 1 João, versículo 9, que ele diz assim, que o versículo diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nisso ele faz ali uma observação tão sutil que eu nunca tinha parado para pensar. Se nós confessarmos nosso pecado para Deus, ele é fiel e justo. Quando nós estamos fora de Cristo, a justiça de Deus ela pesa contra nós. Então, de fato, os nossos pecados estão pesando contra nós porque a justiça de Deus está direcionada contra nós. Mas em Cristo Jesus, a justiça de Deus está a nosso favor. Por quê? Porque nele nós somos feitos justiça. Então ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós podemos agora confiar na santidade e na justiça de Deus, porque Deus, eu estou em Jesus, eu confio em Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, então o Senhor estará sendo justo ao me perdoar, porque se Ele não me perdoa comigo estando em Cristo, aí sim Ele estaria sendo injusto, Ele mesmo estaria anulando o próprio sacrifício, o próprio amor, e não é o caso, felizmente, não é? Então isso é algo tão sutil, né? É o Evangelho, né? E de fato, ao participar da ceia, vamos lembrar do Evangelho, né? Um memorial, lembrar da morte e ressurreição de Jesus, né? Do sacrifício ali que Ele fez por nós, pagou pelos nossos pecados, né? Se nós pecamos, né? Se nós estivermos mal naquele dia ou naquela semana, se nós cometemos algum erro ali, vamos procurar corrigir esse erro, né? E não parar na nossa caminhada, né? Mas persistir realmente na nossa comunhão ali com Deus e com a igreja. Só fechando esse assunto aqui, Paulo, dessa perspectiva aqui, Lígia, é o seguinte, voltando a um tópico que nós falamos aqui anteriormente sobre esse indignamente, e você falou agora também desse pecado, que se porventura a gente cometeu algum pecado, pedir perdão a Deus, isso é show, vamos falar assim. A Bíblia menciona 3 pecados de morte. Por que a Bíblia menciona pecados de morte? Por que a Bíblia chama esses pecados como pecado de morte? Que são pecados premeditados. Isso a Bíblia é categórica nisso e ela é muito enfática nisso aí. O que é considerado pecado de morte? São 3: o homicídio, o adultério e roubo. Esses 3 pecados a Bíblia considera pecado de morte. E eu vou explicar o porquê que a Bíblia considera pecado de morte. Vamos imaginar a atitude de um ladrão. O camarada vai roubar um determinado lugar. Ele não chega agora e fala assim, eu vou chegar aqui agora e roubar. Não, ele vai pensar. Qual o melhor horário, se tem câmera ou não, se o dono está armado ou não, qual o melhor dia para roubar, qual o dia que é dia de pagamento. O cara tem tempo para premeditar isso. Então, nessa questão de premeditar, a Bíblia chama isso de pecado de morte. Por que chama de pecado de morte? Porque primeiro o pecado é gerado e depois ele vai ser concebido. Agora, entre a geração desse pecado e a conceição desse pecado, ou seja, dar a luz ao pecado, ele pode ser abortado. E é o que muitas pessoas não fazem.
Então é isso, pessoal. A gente está aqui encerrando o nosso podcast, esse episódio da Santa Ceia, que eu digo que é um episódio esclarecedor. Eu acho que todas as pessoas que ouvirem esse episódio vão gostar bastante, vão aprender algo novo. Eu tenho certeza que pode até mudar a postura que algum dos nossos jovens ou qualquer outra pessoa que ouvir esse podcast com relação à ceia, né? E isso é muito positivo. Bom, então eu quero agradecer muito ao Senhor, pastor, pela sua disponibilidade, né, e de ter aceitado o nosso convite de vir aqui falar sobre esse assunto, né, que eu considero ser tão importante. E pode se preparar que a gente vai te chamar por mais vezes, hein? Tranquilo, Paulo, nós estamos à disposição. É muito bom fazer parte desse quadro novo aí, né? Para nós é um quadro muito novo e isso é muito bom a gente poder ter essa ferramenta também de divulgação da palavra de Deus. Deus abençoe vocês pela iniciativa. Espero que seja esclarecedor, né? Que foi esclarecedor e que as pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. É isso aí. Amém. Então, Lídia, no próximo episódio a gente estará juntos novamente, não é? Com certeza, Paulo. A gente espera ansiosamente para o próximo podcast e espero que o pessoal aí escutem, dê as suas opiniões, que estamos à disposição aí de vocês. Isso aí. Até o próximo episódio, pessoal.